Você já parou para pensar em como a gratidão muda a forma como você enxerga a vida? Enquanto a maioria corre atrás do que não tem, reclamando do que falta e desejando um futuro que ainda não chegou, o verdadeiro praticante do estoicismo entende que a chave está em apreciar profundamente o que já existe agora. A filosofia estoica nos ensina que quando você é grato, você muda o foco da carência para a abundância. E isso transforma completamente sua energia, sua presença e até suas decisões. Não se trata de mágica, mas de postura mental. Uma mente grata é mais leve, mais centrada, mais aberta às oportunidades. É nesse estado que você se torna verdadeiramente receptivo ao que deseja. Não porque corre atrás, mas porque cria um espaço interno que atrai naturalmente aquilo que está alinhado com a sua essência. Ser grato não é passividade, é poder silencioso. É o ponto de partida de uma mente sábia e serena, que confia no tempo das coisas e permanece firme em silêncio, construindo o que deseja sem desespero. A maioria das pessoas acredita que será feliz quando finalmente conquistar aquilo que deseja, um relacionamento ideal, estabilidade financeira, reconhecimento profissional. Mas o estoicismo nos convida a inverter essa lógica. Ao invés de esperar ter para agradecer, ele nos ensina a agradecer para então atrair. A gratidão, quando vivida de forma consciente, transforma nossa percepção da realidade. Você deixa de se ver como alguém incompleto e passa a enxergar que já possui o essencial: vida, tempo, capacidade de escolha. E é exatamente essa mudança de perspectiva que te liberta da ansiedade constante de correr atrás de tudo. O grato não é acomodado, mas é alguém que reconhece que a paz não está no que ainda não veio, mas no que já está aqui, mesmo que imperfeito. Essa consciência é revolucionária, pois você para de agir a partir da escassez e começa a agir a partir da abundância. Gratidão também é uma forma de resistência. Em um mundo que constantemente te diz que falta algo, que você precisa de mais seguidores, mais bens, mais conquistas, o simples ato de agradecer pelo que tem já é um ato de rebeldia silenciosa. O estoico é grato porque compreende que tudo o que é verdadeiro é transitório e que desperdiçar os dias desejando o inalcançável é perder o que há de mais precioso, o presente. Essa mentalidade o torna mais centrado, menos reativo, mais consciente das próprias decisões. A gratidão não o torna cego às dificuldades, mas o impede de ser dominado por elas. Ela o ancora. Mesmo diante das frustrações, o estoico agradece, porque entende que tudo, até os obstáculos, possuem valor formativo. Ele não enxerga apenas o que falta, mas o que foi aprendido, o que foi fortalecido e o que está sendo construído em silêncio. E o mais curioso é que, quando você vive a gratidão como hábito, não como sentimento passageiro, sua postura muda, sua energia muda e o mundo começa a responder de forma diferente. Você atrai, sem perceber, mais oportunidades, mais conexões genuínas, mais paz. Porque as pessoas percebem quando você vibra escassez e quando você vibra presença. O estoico entende que não precisa gritar para ser ouvido, nem correr para chegar. Ele permanece onde está, mas com o coração alinhado, a mente desperta e os pés firmes. E é assim, nesse estado de presença e gratidão, que tudo o que é seu, de fato, começa a encontrar o caminho até você. Não por força, mas por coerência interior. Vivemos em uma cultura que estimula constantemente a comparação. As redes sociais transformaram a vida dos outros em vitrines perfeitas, onde parece que todo mundo está conquistando algo importante, menos você. E é aí que a ansiedade se instala. Você começa a sentir que está ficando para trás, que precisa correr, que não pode perder tempo. Só que essa pressa desordenada não leva à realização, leva à frustração. O estoicismo, por outro lado, convida você a parar, observar e se perguntar: o que eu já tenho hoje, que era tudo o que eu queria há alguns anos? Quando você silencia esse ruído externo e foca na sua própria caminhada, começa a perceber que a inquietação não vem da falta de resultados, mas da falta de presença. A gratidão é a única prática capaz de acalmar uma mente,
constantemente insatisfeita, porque ela a reconecta com o agora. Ao cultivar essa presença grata, você também desenvolve discernimento. Aprende a diferenciar o que é um desejo genuíno, nascido de um propósito verdadeiro, do que é apenas uma tentativa de preencher um vazio momentâneo. Os estoicos eram mestres nesse ponto. Marco Aurélio, por exemplo, nos lembra que devemos desejar menos e fazer mais. Não se trata de matar os sonhos, mas de não ser dominado por eles. Desejar algo de forma intensa, sem aceitar o presente, cria sofrimento. Mas desejar com equilíbrio, aceitando o momento atual, é libertador. É aí que o paradoxo acontece. Quanto menos você se apega ao que quer, mas você se torna apto a conquistá-lo. Isso acontece porque suas ações deixam de vir da carência e passam a vir da clareza. E gratidão não apaga suas ambições, ela as depura. Com essa mudança de postura, você deixa de ser alguém que está sempre buscando e passa a ser alguém que está sempre construindo. Existe uma diferença brutal entre os dois. Quem busca está inquieto, impaciente, muitas vezes desesperado. Quem constrói está centrado, focado, determinado. A mente estoica entende que tudo tem seu tempo e que cada fase traz consigo uma lição que não pode ser apressada. A gratidão nesse contexto não é um fim, é o alicerce. É ela que impede que você se perca nos altos e baixos da jornada, que desista diante dos atrasos, que sabote a si mesmo com pensamentos de insuficiência. Ser grato é um gesto de maturidade. É reconhecer que mesmo o que ainda não chegou já está sendo preparado e que no tempo certo encontrará você. A gratidão também é a semente da confiança. Não uma confiança cega no universo, mas uma certeza silenciosa de que, independentemente do que aconteça, você saberá lidar. Essa é uma das maiores lições estoicas. Não controlar os eventos, mas dominar a forma como você reage a eles. Quando você pratica a gratidão de forma genuína, você cria dentro de si um espaço de estabilidade emocional. Isso significa que você não precisa de provas imediatas para continuar acreditando, nem de recompensas instantâneas para continuar agindo. Você age porque entende o valor da jornada e confia porque está em paz com o processo. O estoico não mede sua vida apenas pelos resultados, mas pela virtude com que caminha. E a gratidão é uma virtude que refina todas as outras. Ela molda sua paciência, fortalece sua resiliência e alinha suas intenções com suas ações. Além disso, quando você é grato, naturalmente desenvolve uma visão mais clara da vida. Situações que antes pareciam injustas passam a ser vistas como oportunidades de crescimento. Obstáculos deixam de ser inimigos e passam a ser mestres. A filosofia estoica ensina que tudo que chega até nós pode ser usado para o nosso bem, desde que tenhamos sabedoria para isso. E a gratidão é o filtro que nos permite enxergar essa verdade. Ela não nega o sofrimento, mas o ressignifica. Um momento de perda pode se tornar um marco de reconstrução. Uma frustração pode revelar um novo caminho. Quando você vive em constante gratidão, você para de resistir tanto às mudanças e começa a aceitá-las com mais leveza, porque compreende que tudo coopera, mesmo que não pareça. E é aí que as coisas começam a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você deixa de viver preso ao quando e passa a viver ancorado no como. Não é mais quando eu conseguir serei grato, e sim como eu vivo agora, com gratidão, é o que me tornará digno do que desejo. Essa inversão é poderosa, porque tira o foco do controle e coloca no preparo. Gratidão, no fundo, é uma forma profunda de preparação interior. Você se alinha, se ajusta, se fortalece. E, naturalmente, aquilo que é compatível com o seu novo estado começa a aparecer, porque você parou de forçar e passou a fluir. Como diria Epicteto, não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e você encontrará paz. Imagine alguém que passou anos se sentindo frustrado com a vida, sempre tentando alcançar algo, um emprego melhor, mais dinheiro, mais reconhecimento.
Acordava todos os dias com um peso no peito, pensando que nada do que tinha era suficiente. Tudo era urgente, tudo era escasso. Até que um dia, esgotado da corrida sem fim, essa pessoa parou. Não por fraqueza, mas por cansaço da resistência constante. E ali, no silêncio, começou a olhar ao redor. Percebeu que tinha saúde, que havia pessoas ao seu lado, que já havia superado outras crises antes. E naquele instante, algo começou a mudar. Não do lado de fora, mas dentro. A ansiedade deu lugar à presença. A comparação deu lugar à contemplação. Pela primeira vez, ela agradeceu, sinceramente, não pelo que queria conquistar, mas pelo que já tinha. Nos dias que seguiram, aquela pessoa ainda tinha metas. Ainda sonhava, ainda lutava. Mas a energia era outra. A cada passo, em vez de reclamar do que faltava, ela agradecia pelo que sustentava sua caminhada. A capacidade de aprender, a paciência que desenvolveu, a clareza que ganhava. Quando algo dava errado, ela respirava e pensava: o que isso está tentando me ensinar? Uma atitude profundamente estoica. Essa nova postura não fez os problemas desaparecerem, mas transformou completamente a maneira como ela os enfrentava. Agora, ela não era mais guiada por desespero, mas por propósito. A gratidão se tornou sua âncora emocional. E mesmo sem perceber, começou a atrair pessoas melhores, oportunidades mais alinhadas, resultados mais verdadeiros. Não porque passou a correr mais, mas porque passou a vibrar com mais autenticidade. Esse exemplo simples mostra exatamente o que os estoicos pregavam. Quando você cultiva a gratidão, você sai do modo de sobrevivência e entra no modo de construção. Você para de reagir e começa a responder. Você deixa de viver esperando que a vida te salve e passa a viver como alguém que sabe extrair valor de tudo o que acontece. E esse é o segredo. Aquilo que é seu não virá quando você estiver desesperado por ele, mas quando você estiver preparado. E a preparação começa no seu interior, no silêncio das suas reflexões, na sinceridade da sua gratidão. Quando você vive dessa forma, não importa quanto tempo leve, nem quantos obstáculos apareçam, o que é seu simplesmente encontra o caminho até você. A verdadeira transformação começa quando você entende que a gratidão não é uma recompensa, mas uma escolha consciente que muda completamente a sua relação com a vida. O estoicismo nos ensina que o poder não está em controlar o que acontece fora, mas em dominar o que cultivamos dentro. Ao viver com gratidão, você abandona a luta desesperada por resultados imediatos e passa a construir, dia após dia, uma base sólida de paz, clareza e propósito. E é nesse estado de equilíbrio que tudo começa a fluir. Não por mágica, mas por coerência. Você deixa de ser alguém que corre atrás das coisas e se torna alguém que atrai o que está em sintonia com sua essência. Porque, no fim das contas, aquilo que é verdadeiramente seu nunca precisará ser forçado, apenas acolhido com presença e sabedoria.